Gabriel tinha apenas 30 anos quando recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Ele, que era conhecido por transformar o impossível em realidade, agora se via diante de algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia resolver: a morte. Diagnosticado com uma doença terminal, os médicos lhe deram apenas 6 meses de vida. A princípio, Gabriel reagiu como qualquer pessoa na sua posição reagiria. Ele se trancou em seu luxuoso apartamento e passou dias contemplando o que havia conquistado: uma fortuna incalculável, uma empresa de tecnologia avaliada em bilhões e uma vida de conforto que muitos jamais ousariam sonhar. Mas à medida que o tempo passava, algo dentro dele começou a mudar. Ele percebeu que, apesar de toda sua riqueza, havia uma sensação de vazio que nunca havia notado antes. Gabriel, o jovem prodígio dos negócios, estava sozinho. E talvez, no fundo, sempre tivesse estado. Foi então que uma ideia lhe ocorreu. Ele não podia mudar seu destino, mas talvez pudesse mudar o de outras pessoas. E assim, Gabriel decidiu fazer algo extraordinário com o tempo que lhe restava. Ele criaria um concurso, mas não um concurso comum, onde a vitória seria medida pelo talento ou pela inteligência. O que ele queria ver era algo muito mais raro: bondade genuína. Gabriel anunciaria que doaria toda a sua fortuna para a pessoa que conseguisse realizar o maior número de atos de bondade em 30 dias. O anúncio causou uma comoção instantânea. Milhares de pessoas se inscreveram, atraídas pela promessa de riquezas. Entre elas estava Sofia, uma jovem enfermeira idealista que sempre acreditou no poder do bem, e Ricardo, um ex-empresário falido que via no concurso sua última chance de redenção. Enquanto os participantes se preparavam para a competição, Gabriel, disfarçado, decidiu observar tudo de perto. Ele queria ver, com seus próprios olhos, quem realmente merecia sua fortuna. E ao longo daqueles 30 dias, ele não apenas acompanhou cada ato de bondade, como também começou a questionar as próprias escolhas que havia feito ao longo da vida. Sofia, com seu coração puro, não via o concurso como uma competição, mas como uma oportunidade de espalhar esperança. Para ela, o dinheiro era secundário. Já Ricardo, desesperado para voltar ao topo, enxergava o prêmio como a única saída para seus problemas, e seus atos, por mais generosos que fossem, vinham sempre acompanhados de uma sombra de interesse. Conforme os dias avançavam, os segredos dos participantes começaram a vir à tona. Motivações ocultas, alianças inesperadas e decisões difíceis fizeram com que Gabriel percebesse algo que jamais imaginara. A verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas nas conexões humanas e no impacto que cada pessoa pode ter na vida de outra. No final, a escolha que Gabriel faria surpreenderia a todos, mudando para sempre a vida dos envolvidos. O concurso teve início com um grande alarde. Jornais e canais de televisão cobriram a notícia, e nas redes sociais, as pessoas se dividiam entre aqueles que admiravam a ideia e os que achavam tudo um grande espetáculo sensacionalista. Mas para Gabriel, as opiniões dos outros pouco importavam. Ele sabia que não tinha muito tempo e que essa era sua última oportunidade de deixar um legado. Não um legado de números ou lucros, mas algo que pudesse realmente tocar a vida das pessoas. Os dias começaram a passar, e Gabriel observava de perto cada um dos participantes. Claro que muitos não estavam ali pelas razões certas. Alguns tentavam atrair a atenção das câmeras, e outros faziam atos de bondade esperando uma recompensa imediata. Mas em meio a essa multidão, 2 concorrentes se destacavam de forma diferente: Sofia e Ricardo. Sofia era uma enfermeira dedicada, acostumada a cuidar de pessoas sem pedir nada em troca. Para ela, o concurso não era sobre ganhar dinheiro, mas sim sobre fazer o que sempre fez: ajudar os outros. Ela passava seus dias entre visitas a pacientes em hospitais e trabalhos voluntários em abrigos, e em nenhum momento parecia preocupada com o resultado da competição. Sua bondade vinha de um lugar genuíno, algo que Gabriel logo reconheceu. Ricardo, por outro lado, era um homem amargurado pelas circunstâncias da vida. Antes um empresário de sucesso, ele havia perdido tudo devido a decisões erradas e à sua ambição desmedida. Participar do concurso era sua última chance de voltar ao topo. Ele sabia como usar seu carisma e recursos limitados para parecer generoso, mas por trás de cada ato, havia um desejo profundo de reconquistar o que havia perdido. Gabriel via isso claramente, mas também entendia que Ricardo, apesar de sua ganância, estava desesperado por redenção. O tempo passou, e Gabriel começou a se aproximar dos dois de maneiras diferentes, ainda disfarçado.
Ele observava as ações de Sofia com um misto de admiração e curiosidade. Como alguém que tinha tão pouco podia ser tão generoso? Sofia parecia encontrar felicidade nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança ou no alívio de um paciente. Ela era o oposto de tudo que Gabriel conhecera em sua vida de luxo e poder. Com Ricardo, o tom era outro. Gabriel via nele uma espécie de reflexo de si mesmo, uma versão de quem poderia ter se tornado se tivesse tomado outros caminhos. Ricardo estava sempre focado no próximo ato, na próxima oportunidade de se destacar. Mas havia momentos em que sua máscara caía, revelando uma tristeza profunda, um cansaço que nem mesmo o prêmio em dinheiro parecia capaz de curar. Conforme os 30 dias avançavam, o clima entre os participantes se tornava cada vez mais competitivo. O que havia começado como uma jornada para espalhar bondade, agora era marcado por rivalidades, acusações e jogos de poder. Alguns tentavam sabotar os outros, enquanto outros se preocupavam em manter as aparências. No entanto, Gabriel estava menos interessado em quem fazia o maior número de atos de bondade e mais em entender a motivação por trás deles. Ele queria saber o que realmente movia as pessoas, o que fazia com que alguém fosse capaz de sacrificar seu tempo, seus recursos e até sua reputação para ajudar o próximo. E o mais importante, o que ele, Gabriel, tinha feito com a própria vida. A resposta começou a se desenhar quando ele, sem querer, ouviu uma conversa entre Sofia e um de seus pacientes. A enfermeira, com sua voz calma e serena, dizia ao homem que não importava o resultado do concurso, ela continuaria a fazer o que fazia, porque acreditava que o bem que fazemos pelo outro é, no fim das contas, o que nos define como seres humanos. O dinheiro pode até ajudar, ela disse, mas não é o que importa no final. O que importa são as pessoas que tocamos, as vidas que mudamos. Essas palavras ressoaram em Gabriel de uma forma inesperada. Ele percebeu que ao longo de sua vida sempre esteve cercado por pessoas que o admiravam pelo que ele possuía e não pelo que ele era. E talvez por isso nunca tenha experimentado a verdadeira felicidade. Ele não tinha construído conexões, apenas fortunas. Ao mesmo tempo, Ricardo, cada vez mais desesperado, começou a mostrar seu lado mais vulnerável. Em uma conversa, na qual achava que estava falando com um simples espectador do concurso, ele confessou que sua vida havia se tornado um vazio. Que tudo o que fizera até aquele momento não tinha trazido a satisfação que ele esperava. E que talvez, apenas talvez, ele estivesse competindo pelos motivos errados. Gabriel, ouvindo aquilo, sentiu uma empatia inesperada por Ricardo. Ele sabia como era colocar toda a sua identidade em algo externo, em algo passageiro como o dinheiro. E ali, naquele momento, ele percebeu que ambos, apesar de suas diferenças, estavam em busca da mesma coisa, um propósito. Conforme o prazo de 30 dias se aproximava do fim, Gabriel se viu mais reflexivo do que nunca. Acompanhando de perto os altos e baixos de cada participante, ele começou a perceber que o concurso havia se transformado em algo muito maior do que ele imaginava. Não era apenas uma disputa por dinheiro, mas sim um teste de caráter, um exame das verdadeiras motivações humanas. E surpreendentemente, não eram os resultados dos atos de bondade que mais o intrigavam, mas as razões por trás deles. Sofia continuava firme, dedicando cada momento de seu tempo livre a ajudar os mais necessitados. Ela visitava lares de idosos, distribuía alimentos a moradores de rua e oferecia companhia e conforto a pacientes solitários. Sua dedicação era inabalável. E não havia qualquer indício de que ela estava fazendo aquilo por reconhecimento ou por prêmio. Para Sofia, o concurso era apenas mais uma chance de espalhar bondade no mundo, como ela sempre fizera. Ricardo, por sua vez, se tornava cada vez mais tenso à medida que o prazo final se aproximava. Ele havia feito tudo ao seu alcance para vencer, organizando eventos beneficentes, distribuindo doações, tudo com o objetivo de provar que merecia a fortuna de Gabriel. Mas em suas ações havia uma pressa, um desespero que Gabriel não pôde deixar de notar. Ricardo ainda via a bondade como um meio para um fim, algo que no fundo não conseguia disfarçar. Os outros participantes também se tornavam mais competitivos. A pressão para superar os atos de bondade uns dos outros crescia, e com isso surgiam desavenças, acusações e até sabotagens. O que deveria ser uma celebração da generosidade e do altruísmo estava se tornando uma guerra de egos e interesses. Gabriel observava tudo com uma mistura de tristeza e admiração. Aquilo era um reflexo do mundo em que vivia. Alguns se doavam de coração,
enquanto outros buscavam sempre tirar proveito da situação. Foi em uma dessas noites, enquanto Gabriel refletia sobre os rumos do concurso, que ele recebeu uma mensagem. Era Sofia, que lhe enviava notícias sobre um paciente que ele conhecera durante uma de suas visitas ao hospital. A mensagem era simples, mas carregava um peso emocional profundo. O paciente, um homem de meia idade que havia lutado contra o câncer por anos, tinha falecido naquela noite, mas não sem deixar uma última mensagem de agradecimento. Sofia disse: "O Sr. Antônio partiu em paz. Ele pediu que eu agradecesse de todo o coração por cada gesto de bondade que recebeu durante esses últimos dias. Ele disse que, mesmo nos momentos mais difíceis, foi a sua presença e a nossa companhia que o fizeram sentir que não estava sozinho. Quis que você soubesse disso, Gabriel." Essas palavras ecoaram na mente de Gabriel por horas. Ele sentiu um peso no peito, como se de alguma forma aquela mensagem tivesse sido dirigida diretamente a ele. Pela primeira vez, ele realmente entendeu o que Sofia sempre quis dizer. A verdadeira riqueza não era medida em números ou posses. A verdadeira riqueza estava nas conexões que formamos, nas vidas que tocamos e no impacto que deixamos, mesmo depois de partirmos. Nos últimos dias do concurso, algo mudou dentro de Gabriel. Ele não estava mais interessado em quem faria o maior número de atos de bondade. Sua atenção agora estava voltada para a qualidade, para a sinceridade das ações. Ele queria ver quem estava realmente mudando, quem havia aprendido algo sobre a vida e quem, como ele, estava começando a entender o que significava deixar um legado. Sofia, como era esperado, continuou com seu trabalho incansável. Ela não fazia alarde sobre suas ações, não procurava reconhecimento. O bem que ela fazia vinha de dentro, e isso era algo que Gabriel não podia ignorar. Mas ao mesmo tempo, ele se via cada vez mais intrigado com Ricardo. Ricardo, apesar de suas falhas, também havia mudado ao longo do concurso. Seu desespero inicial havia dado lugar a uma reflexão mais profunda sobre o que ele realmente queria da vida. Ele começou a perceber que talvez o dinheiro não fosse a resposta para todos os seus problemas. E essa mudança, embora sutil, era visível para Gabriel. Com o tempo se esgotando, Gabriel sabia que teria que tomar uma decisão. Ele havia prometido doar toda a sua fortuna, mas agora entendia que essa escolha não poderia ser baseada apenas em números. Ele precisava ver além das ações, além dos atos de bondade visíveis. Ele precisava ver a transformação interna, a verdadeira mudança nas pessoas. Finalmente, o último dia chegou. Os participantes estavam exaustos, mas prontos para o anúncio final. Todos esperavam ansiosamente para saber quem seria o grande vencedor, quem levaria a fortuna de Gabriel. A mídia estava presente, os olhares fixos na figura de Gabriel, que agora subia ao palco para fazer seu anúncio. Houve um silêncio total quando ele pegou o microfone. Por um breve momento, Gabriel olhou para a plateia, para cada um dos participantes, e então começou a falar. Durante esses 30 dias observei cada um de vocês com atenção. Vi atos incríveis de generosidade, bondade e sacrifício. Mas o que mais me tocou não foram as ações em si, mas o que cada uma delas revelou sobre vocês. Vi pessoas se doando de coração, vi pessoas aprendendo sobre si mesmas e vi pessoas sendo transformadas. Gabriel fez uma pausa, olhando diretamente para Sofia e depois para Ricardo. E então continuou. Sofia, sua bondade é algo que o mundo precisa mais do que nunca. Você mostrou que a verdadeira generosidade vem de dentro, sem esperar nada em troca. Ricardo, você me mostrou que as pessoas podem mudar, que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança. Vocês dois me ensinaram mais sobre a vida do que eu jamais poderia imaginar. A sala estava em silêncio absoluto. Todos esperavam o anúncio do vencedor. Mas Gabriel tinha uma última surpresa. Então ele disse: No entanto, percebi algo durante esses dias. A verdadeira fortuna não está no que possuímos, mas no que deixamos para os outros. E por isso, decidi que o prêmio não vai para uma única pessoa. O silêncio na sala era quase palpável. Todos os participantes, a mídia e o público esperavam ansiosamente pelo desfecho da fala de Gabriel. Ele olhou para cada um dos finalistas com um semblante sereno, mas sua mente ainda fervilhava com a decisão que estava prestes a anunciar. Naquele momento, a figura do bilionário poderoso parecia distante, dando lugar a alguém que havia aprendido algo muito mais valioso do que ele poderia imaginar ao início do concurso. Ele disse: Eu percebi que não posso escolher uma única pessoa para receber esse prêmio. Não seria justo. Cada um de vocês
À sua maneira, mostrou que a bondade e o altruísmo podem florescer mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Mas mais do que isso, vocês me ensinaram algo que eu havia esquecido. O verdadeiro propósito da vida não é o que acumulamos, mas o que deixamos para os outros. Houve um leve murmúrio entre os participantes. Eles estavam confusos. Como Gabriel poderia doar toda sua fortuna se não havia um vencedor? O que isso significava para o futuro do concurso? Gabriel continuou. Por isso decidi que não vou premiar apenas uma pessoa. A minha fortuna será distribuída entre as causas e projetos que mais precisam. Cada um de vocês me mostrou, de alguma forma, a importância de ajudar os outros. E por isso, vou usar meus recursos para apoiar iniciativas que espalhem o bem pelo mundo, assim como vocês fizeram nesses últimos 30 dias. O choque e a surpresa se espalharam pela plateia. Essa não era a resposta que ninguém esperava. Os participantes inicialmente ficaram atônitos. A ideia de que o prêmio não seria dado diretamente a eles parecia no início frustrante. Mas então, um sentimento mais profundo começou a tomar conta de todos. Sofia, que sempre acreditou que o dinheiro não era o principal, sorriu. Para ela, a decisão de Gabriel fazia total sentido. Desde o início, seu foco havia sido ajudar os outros, e agora, saber que essa ajuda se multiplicaria por meio da fortuna de Gabriel lhe trouxe uma sensação de paz. Ricardo, por outro lado, lutava com a notícia. Ele havia se esforçado tanto, acreditando que o dinheiro resolveria todos os seus problemas. Mas enquanto ouvia as palavras de Gabriel, algo começou a mudar dentro dele. A decisão de Gabriel o fez refletir profundamente. Talvez, depois de tudo, ele estivesse competindo pelas razões erradas. Nos dias que se seguiram, Gabriel cumpriu sua promessa. Ele reuniu os participantes e ofereceu apoio financeiro para projetos que realmente fizessem a diferença. Sofia continuou seu trabalho em hospitais e lares de idosos, mas agora com recursos suficientes para expandir suas ações. Ela montou uma equipe de voluntários, abriu um centro comunitário e começou a oferecer cuidados a mais pessoas do que jamais sonhou. Ricardo, por sua vez, passou por uma transformação inesperada. Ao invés de buscar a riqueza material, ele decidiu fundar uma organização sem fins lucrativos, ajudando ex-empresários e pessoas que, como ele, haviam perdido tudo e precisavam de uma segunda chance. Com o apoio de Gabriel, Ricardo começou a perceber que a verdadeira riqueza não era financeira, mas sim o impacto que ele poderia ter na vida dos outros. E Gabriel? Ele observava tudo de longe. Enquanto sua saúde declinava lentamente, mas ao contrário do que muitos poderiam imaginar, ele não estava triste. Ele sabia que, mesmo depois de sua partida, sua fortuna continuaria a transformar vidas, a espalhar bondade e a deixar um legado que dinheiro algum poderia comprar. Gabriel então disse: Eu pensei que estava dando tudo o que tinha, mas na verdade foram vocês que me deram o maior presente. Vocês me ensinaram que o valor da vida não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Obrigado. Os últimos meses de vida de Gabriel foram marcados por algo que ele nunca havia experimentado antes: a sensação de paz. Pela primeira vez, ele não estava preocupado com o futuro de sua empresa ou com o crescimento de sua fortuna. Ele estava satisfeito em saber que, de alguma forma, ele havia feito a diferença. E isso para ele era o suficiente. Quando Gabriel finalmente partiu, ele deixou para trás não apenas uma fortuna distribuída em causas de impacto, mas também uma mensagem poderosa. A história de seu concurso inusitado virou manchete no mundo todo. Pessoas ao redor do globo começaram a se inspirar na ideia de que, em vez de buscar apenas acumular riqueza, o verdadeiro propósito da vida é compartilhar e ajudar o próximo. Sofia, Ricardo e os demais participantes seguiram suas vidas, cada um com seu projeto, cada um com sua missão. Mas sempre se lembrando de Gabriel e da lição que ele lhes ensinou. A verdadeira riqueza está nas conexões humanas, nas vidas que tocamos e no impacto que deixamos no mundo.